Uma pergunta que pouca gente trata, mas é o seguinte: é lícito? Holding familiar é uma coisa lícita? Olha só, eu já começo dizendo que sim. E vou te dizer por que é lícito. A primeira coisa que eu digo é: todos os atos necessários para a prática, para a constituição de uma holding familiar são atos públicos. São praticados perante Receita, são praticados perante junta comercial, são praticados perante órgãos públicos como prefeitura, como secretaria da fazenda, são praticados perante cartório, ou seja, todos os atos são públicos, todos os atos são regulares, todos os atos são previstos em lei. Ou seja, todos os atos que uma pessoa viva pratica para constituir a sua holding familiar são atos com previsão legal, são atos públicos, são atos praticados perante a autoridade pública. Então, o que é que isso significa? Não tem como você praticar alguma irregularidade. Ou talvez até tenha, mas é muito difícil. Porém, eu vou destacar aqui o seguinte: você não pode praticar os atos que demandam na Constituição, que culminam na constituição de uma holding familiar com intenção de fraudar o direito de ninguém. Você não pode tentar fraudar uma partilha de bens de um divórcio, você não pode tentar fraudar um regime de bens de união estável ou de um casamento. Você não pode tentar fraudar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o próprio fisco, algum credor. Você não pode praticar esses atos com a intenção de retirar bens do seu nome para parecer que você não tem aqueles bens, para se furtar a pagar alguma dívida. Então, olha só, se você pratica os atos com intenção de fraude, com alguma intenção fraudulenta, com alguma má intenção, vou chamar assim, vou colocar dessa forma, com alguma má intenção, esses atos eles são eivados, eles são cheios de má fé. E aí eles não podem produzir os seus efeitos. Resultado, se você tem o seu patrimônio, se você tem o rabo preso, isso aqui não é para você, tá certo? Mas se você tem patrimônio que está regular, se você tem patrimônio que você constituiu de forma lícita aqui no Brasil, a holding familiar ela é demais para você, tá certo? E lembrando, ela é lícita, até porque todos os atos, como eu disse, são praticados, são públicos, são previstos em lei. E o terceiro ponto, são praticados perante as autoridades públicas, perante o controle das autoridades públicas. Então não tem nem como ser ilícito.